Grandes Doutrinas Bíblicas, capítulo 32, As Bênçãos do Novo Pacto. Alcançamos agora o estágio em nossa consideração da doutrina bíblica da expiação, em que estamos focalizando os resultados da obra de nosso Senhor Jesus na cruz. Já consideramos duas das consequências imediatas. A primeira foi o efeito na relação de Deus com a humanidade pecadora, e a segunda foi o efeito no próprio céu. Agora é preciso considerarmos outras consequências e sequelas dessa grande obra. Outra coisa que aconteceu quando nosso Senhor morreu, segundo o ensino das Escrituras, foi que o novo pacto recebeu ratificação. Deus fez um novo pacto com o homem, e esse pacto foi ratificado pelo sangue de Jesus Cristo derramado na cruz. Ora, há uma série de versículos, especialmente na Epístola aos Hebreus, que afirmam isso com muita clareza. Permitam-me lembrar-lhes de alguns deles. Em Hebreus 7:22, lemos isto: De tanto melhor concerto, Jesus foi fiador. Testamento, na Authorized Version. É melhor, porém, traduzi-lo pelo termo pacto, isto é, o novo pacto. E então, em Hebreus 8, verso 6, lemos: Mas agora alcançou ele, isto é, Cristo, ministério tanto mais excelente quanto é mediador do melhor concerto, que está confirmado em melhores promessas. Em seguida, ainda mais importantes são aquelas afirmações feitas no 9º capítulo, o qual já consideramos, especialmente os versículos 15 a 22, os quais, se lembrarão, começam desta forma: E por isso é mediador do Novo Testamento, isto é, pacto, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Porque onde há testamento, pacto, necessário é que intervenha a morte do testador ou do contratante. E o escritor prossegue dizendo que a morte é essencial nessa ratificação do pacto. E em seguida temos o mesmo ensino no 10º capítulo, particularmente os versículos 15 a 18, e há também uma notável afirmação no versículo 29. De quanto maior castigo cuidais, vós será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue do testamento com que foi santificado, e fizer agravio ao Espírito da graça? Essa é uma das advertências mais terríveis que se encontram na Epístola aos Hebreus. E em seguida temos também afirmado no capítulo 13, nas belas palavras dos versículos 20 e 21. Ora, o Deus de paz, que pelo sangue do concerto eterno tornou a trazer dos mortos a nosso Senhor Jesus Cristo, grande pastor das ovelhas, vos aperfeiçoe em toda boa obra, para fazerdes a sua vontade, operando em vós o que perante ele é agradável por Cristo Jesus. Pois bem, há uma série de afirmações que são indicativas do fato de que esse novo pacto entre Deus e o homem foi ratificado pelo derramamento do sangue de Jesus Cristo. Nosso Senhor mesmo havia predito isso. Em Lucas capítulo 22, verso 20, lemos: Semelhantemente tomou o cálice depois da ceia, dizendo: Este cálice é o Novo Testamento, ou Novo Pacto, no meu sangue, que é derramado por vós. E o mesmo será encontrado também nas passagens correspondentes em Mateus e Marcos. Além do mais, o apóstolo Paulo a cita em sua afirmação sobre o culto da ceia do Senhor, em 1 Coríntios, capítulo 11, versos 23 a 25. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Portanto, essa é uma afirmação específica feita por nosso Senhor. Ele mesmo, na qual disse que o novo pacto fora ratificado pelo derramamento de seu sangue. Ora,
Obviamente, esse é um tema muitíssimo importante e é em razão de sua importância que os lembraria do modo como este ensino nos é apresentado, antes de tudo, no Velho Testamento. Todos os pactos de Deus com a humanidade foram ratificados com sangue. O primeiro relato disso, e em muitos aspectos um dos mais completos, encontra-se em Gênesis capítulo 15, onde somos informados sobre o pacto que Deus fez com Abraão. Lemos nos versículos 9 e 10 que Deus disse a Abraão: toma um bezerro de 3 anos, e uma cabra de 3 anos, e um carneiro de 3 anos, uma rola e um pombinho. E trouxe-lhe todos estes, e partiu-os pelo meio, e pôs cada parte deles em frente da outra, mas as aves não partiu. Em seguida, nos versículos 17 e 18, lemos: e sucedeu que, posto o sol, houve escuridão, e eis um forno de fumo e uma tocha de fogo que passou por aquelas metades. Naquele mesmo dia, fez o Senhor um concerto com Abraão, dizendo: a tua semente tenho dado esta terra, desde o rio Egito até ao grande rio Eufrates. Além disso, se você ler os outros versículos que vêm entre esses dois grandes grupos de versículos, descobrirão que Deus fez promessas adicionais, algumas das mais graciosas e maravilhosas promessas que ele fez a Abraão. Mas o ponto que estou enfatizando é que o pacto foi ratificado pelo derramamento do sangue desses animais e mediante esse extraordinário sinal que Deus ali deu a Abraão. Aconteceu exatamente a mesma coisa quando Deus renovou esse pacto com Moisés e adicionou alguns pactos subsidiários. Talvez vocês se lembrem que quando estivemos tratando da doutrina bíblica do pacto, realçamos que o pacto fundamental foi feito com Abraão. Ele foi mencionado ainda no jardim do Éden, contudo foi feito especialmente com Abraão, e em seguida houve outro, por algum tempo, feito com Moisés. Ele é descrito em Êxodo 24, versos 5 a 8, mas devemos enfatizar especialmente o versículo 8. Eis aqui o sangue do concerto que o Senhor tem feito convosco sobre todas estas palavras. E vocês descobrirão que uma descrição é feita de como o sangue era aspergido, até mesmo sobre o próprio livro do concerto, sobre o altar e sobre alguns outros utensílios, conforme Hebreus 9, versos 19 a 21. Percebemos, pois, que esse é um grande princípio bíblico. Deus nunca faz um pacto com o homem sem ratificá-lo mediante o derramamento de sangue. E aquilo que nos preocupa agora é que quando nosso Senhor morreu na cruz, seu sangue foi derramado. Além de tudo o que já consideramos, este novo pacto entre Deus e o homem foi desse modo ratificado e fielmente introduzido. E ele é, portanto, algo que deveríamos ter sempre em mente quando estamos considerando o pacto. Deus prometeu este novo pacto, vocês se lembram, através de Abraão. Mediante Jeremias, ele havia prometido que faria um novo pacto com o povo, Jeremias 31, 31. Não a semelhança do pacto que ele havia feito com eles quando os tirou do Egito, e vocês descobrirão que esse novo pacto é descrito no 8º capítulo de Hebreus. Porque, repreendendo-os, lhes disse: eis que virão dias, diz o Senhor, em que com a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei um novo concerto, não segundo o concerto que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Como não permaneceram naquele meu concerto, eu para eles não atentei, diz o Senhor. Porque este é o concerto que depois daqueles dias farei com a casa de Israel. Versículos 8 a 10. E então ele prossegue a descrever esse novo pacto. Eis aí, pois, um grande princípio e uma verdade maravilhosa. E ele nos conduz ao próximo resultado, o qual é, pelo nosso prisma, um dos mais gloriosos de todos, porque estamos agora chegando à consideração dos resultados que cabe a nós que somos crentes, o que a cruz de Jesus Cristo fez por nós. Consideraremos isto detalhadamente quando chegarmos a abordar a aplicação da salvação à humanidade, a qual foi efetuada na cruz. Mas neste ponto devemos, no mínimo, fazer um sumário e podemos dispô-lo nesta forma. Todas as bênçãos que desfrutamos como cristãos nos vêm em virtude do que aconteceu na cruz. A cruz é o evento mais crucial da história. É da cruz que todo o benefício finalmente vem. Quais, pois, são esses benefícios que podemos descrever como as bênçãos do novo pacto?
Bem, prossigamos com a leitura deste 8º capítulo de Hebreus, começando pelo versículo 10. Porque este é o concerto que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento, e em seu coração as escreverei. E eu lhes serei por Deus, e eles me serão por povo. E não ensinará cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até ao maior. Porque serei misericordioso para com suas iniquidades, e de seus pecados e de suas prevaricações não me lembrarei mais. Esse é o novo pacto. Então o autor da Epístola aos Hebreus o sintetiza dizendo o novo concerto envelheceu o primeiro. Verso 13. Mas a nossa preocupação agora é com as bênçãos deste novo pacto. Quais são elas? Bem, devemos estabelecer antes de tudo o perdão de nossos pecados. E devemos enfatizar que os nossos pecados são perdoados uma vez por todas. Isso é o que o escritor de Hebreus quer enfatizar no capítulo 10. Ele começa dizendo, porque, tendo a lei sombra dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas, nunca, pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar os que a ele se chegam. Doutra maneira, teriam deixado de se oferecer, porque, purificados uma vez os ministrantes, nunca mais teriam consciência do pecado. Versículos 1 e 2. Mas, diz ele, esse não foi o caso. Nesses sacrifícios fazia-se o memorial dos pecados, todo ano. Eram simplesmente cobertos, não eram negociados, não eram destruídos. Entretanto, a glória de nossa posição é que o que o nosso Senhor fez e o que foi feito nele, na cruz, foi de uma vez por todas. Se lerem esse grande capítulo 10 de Hebreus novamente, mantendo seus olhos nisso, descobrirão que ele é o elemento que o escritor enfatiza. E ele se constitui numa das verdades mais gloriosas que vocês e eu poderíamos aprender. Porque, com uma só oblação, aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Verso 14. Vocês e eu. Nesse único ato, Deus tratou com o pecado e o perdoou de uma vez para sempre. Acaso vocês consideram isso como sendo exagero, como uma afirmação demasiadamente ousada? Segundo entendo as Escrituras, porém, este é o ensino. Como cristãos, como os filhos de Deus, devemos dizer que todos os nossos pecados, os do passado, os do presente e os do futuro, foram tratados uma vez por todas, perfeitamente na cruz. Não há necessidade de qualquer nova ação por parte de Deus para tratar do pecado que qualquer crente venha cometer. Ele já foi tratado. O sangue de Jesus Cristo, seu Filho, de João, em 1 João capítulo 1, significando a mesma coisa, nos purifica. Ainda purifica e sempre purificará de todo o pecado. Verso 7. Sinto-me tentado a demorar-me aqui, mas tenho que continuar. Se vocês são crentes, se vocês são cristãos, então Deus, digo-o com reverência, não mais se lembra de seus pecados. Deus pode fazer algo que vocês e eu não podemos fazer. Nós não podemos esquecer nossos pecados. Achamos dificílimo esquecer os pecados de outras pessoas. Contudo, Deus pode lançar os pecados no mar de seu esquecimento. Não há mais lembrança dos pecados. Ele já tratou deles, terminantemente, absolutamente, perfeita e completamente, na obra realizada na cruz. Então, a próxima coisa que enfatizamos é que, à luz desse fato, temos uma nova maneira de aproximação de Deus, um novo acesso a Ele. Nossas consciências estão agora purificadas. Cheguemo-nos, lemos no versículo 22 deste mesmo capítulo 10. Cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo os corações purificados de má consciência e o corpo lavado com água limpa. Noutras palavras, como já vimos no sumário desse novo pacto, no capítulo 8, não há nada mais maravilhoso acerca dele do que isto, que ele nos capacita a entrar na presença de Deus com santa ousadia. Sob a antiga dispensação, o sumo sacerdote sozinho entrava no Santo dos Santos, uma vez por ano, sozinho e em temor e tremor, e o povo ficava sempre apreensivo, imaginando se ele iria sair. E quando ouviam o movimento, o tilintar de pequenas campainhas presas à orla de sua vestimenta, como se deleitavam por ele ter podido entrar na presença de Deus e ainda sair. Mas vocês e eu, pelo sangue de Jesus,
Haveria algo, pergunto a mim mesmo, em todas as Escrituras que seja mais glorioso do que esse versículo 19? Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, o Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus. Essa é a forma de aproximarmos-nos de Deus. Esse é o novo pacto. Ele abriu o caminho, ele mesmo o preparou. E onde o sumo sacerdote ia apenas uma vez por ano, nós podemos ir sempre que o desejarmos, pelo sangue de Jesus. Oh, sim, é uma santa ousadia, porém, é uma ousadia. Lembrem-se, enfatizem ambas as palavras. Tem que ser santo, pois o nosso Deus é fogo consumidor. Aproximamo-nos dele com reverência e santo temor. Hebreus 12, 28. Sim, mas aproximamo-nos dele com santa ousadia, com segurança e confiança no sangue de Jesus, com plena segurança de fé. Portanto, sejamos bem claros sobre isso. Entrar na presença de Deus duvidando que ele os está perdoando não é um sinal de humildade, nem uma característica de santidade. Isso é incredulidade, é falta de fé. Isso é um fracasso em entender a verdade. Portanto, meu amigo, nunca tente novamente dar a impressão de que você é um cristão tão sensível que não gosta de demonstrar certeza que seus pecados são perdoados. Desacreditamos a graça e a glória de Deus e a grandeza do Evangelho se estamos inseguros sobre isso. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, não em meu mérito, não em minha justiça, não em termos de meu entendimento, mas pelo sangue de Jesus. Ele já abriu o caminho e, portanto, vamos sabendo que Deus já disse neste novo pacto: e eu lhes serei por Deus, e eles me serão por povo. Hebreus 8, verso 10. É a coisa mais gloriosa já dita a homens e mulheres. Somos povo de Deus, e aí vocês podem colocar, se preferirem, a grande doutrina da adoção, a qual consideraremos mais adiante. Não apenas nos é dado o novo nascimento, mas também somos adotados na família de Deus. Todas essas bênçãos se acham inclusas nessa única grande afirmação. A regeneração e a adoção estão lá, e naturalmente a justificação e a santificação e todas as demais doutrinas. Estou desejoso, porém, de enfatizar o seguinte aspecto, que como resultado desse novo pacto, não estamos mais debaixo da lei, e sim debaixo da graça. Naturalmente, vamos a Paulo para isso, a Romanos capítulo 6, onde ele nos apresenta a sua maior exposição dela. Porque o pecado, diz ele no versículo 14, não terá domínio sobre vós. Por quê? Bem, eis a resposta. Pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Eles haviam estado debaixo da lei. A subseção do antigo pacto tinha sido a introdução da lei. Essa é a razão porque nosso Senhor teve que ser nascido de mulher, nascido sob a lei para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Gálatas 4, versos 4 e 5. Como cristãos, porém, não estamos debaixo da lei, e sim debaixo da graça. Paulo diz a mesma coisa em Romanos 7, verso 4. Assim, meus irmãos, diz ele, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo, para que sejais doutro daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos fruto para Deus. Quando Cristo morreu para a lei, você e eu, em Cristo, também morremos para a lei. Vocês o encontrarão novamente nestas palavras que já citei de Gálatas 4, versos 4 e 5. Espero que todos nós estejamos esclarecidos sobre isso. Naturalmente, teremos que reiterá-lo quando chegarmos aos outros aspectos da doutrina. Não significa que não temos que guardar os 10 mandamentos. Eles ainda se aplicam a nós, mas não estamos debaixo da lei neste sentido. Quando Deus deu essa lei através de Moisés, ele disse ao povo: se vocês guardarem esta lei, serão salvos, e eu lhes perdoarei. Foram responsabilizados de levá-la a cabo. Estavam debaixo da lei no sentido de que essa era a forma na qual encaravam a questão da salvação, e era impossível. No entanto, nós estamos debaixo da lei nesse sentido. Cristo cumpriu a lei por nós, ele a honrou, como já vimos. Portanto, estamos agora nesta nova relação. Ele nos libertou da lei e da maldição da lei, a fim de que pudéssemos viver a lei e guardá-la. Paulo o expõe perfeitamente em Romanos capítulo 8. Porquanto o que era impossível à lei,
Visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Romanos 8, versos 3 e 4. E assim, no sentido judicial forense, não estamos debaixo da lei. Todavia, que Deus tenha misericórdia do homem que diga: desde que não estou debaixo da lei, posso fazer o que eu quero. O que Paulo lhe diz é o seguinte: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? Romanos 6, verso 1. Visto que não estamos debaixo da lei, podemos fazer o que bem quisermos? Não nos enganemos, diz o apóstolo, de modo nenhum. Nosso Senhor morreu por nós a fim de nos capacitar a vivermos a lei e a guardá-la, não para nos dar liberdade para pecarmos. Esse é o terrível pecado do antinomianismo, uma das heresias mais danosas que já afligiram o povo de Deus. É a ideia de que, contando que você creia nas coisas certas, dizem eles, não importa o que você faça. A fé sem obras é morta, diz Tiago, Tiago 2, verso 20. Não há qualquer valor numa profissão de fé, a menos que leve a resultados em nossa vida. Ora, posso provar isso ainda mais conclusivamente desta forma. Vocês notarão que, no novo pacto, Deus então faz algo com a lei, algo que não fizera antes. Antes, a escrevera em tábuas de pedra. Ela nos era externa. No entanto, eis o que ele fará. Porei as minhas leis no seu entendimento, e em seu coração as escreverei. Hebreus 8, verso 10. Eis aí a razão porque denuncio o terrível pecado de antinomianismo. O homem que diz, não mais estou debaixo da lei, e sim da graça, e que considera isso como licença para pecar, está revelando sua ignorância do novo pacto. O que o novo pacto faz é o seguinte: em vez de dar-me uma lei de caráter externo e exigir que aguarde, Deus põe essa mesma lei em minha mente. Ele a escreve em meu coração. Ele a põe dentro de mim para que eu a queira obedecer. Os seus mandamentos não são pesados para o cristão. 1 João 5, verso 3. Porquanto foram impressos nas próprias tábuas de nossa mente e de nosso coração. Todavia, podemos avançar ainda mais, e esta é a medida final que nos tirará de uma vez para sempre dessa falsa ideia antinomiana, considerando o que realmente se diz nestes nobres versículos de Hebreus 13, versos 20 e 21. Ora, o Deus de paz, que pelo sangue do concerto eterno tornou a trazer dos mortos a nosso Senhor Jesus Cristo, grande pastor das ovelhas, vos aperfeiçoe em toda boa obra para fazerdes a sua vontade. Notem bem, operando em vós o que perante ele é agradável por Cristo Jesus. Aqui está a coisa mais gloriosa de todas. No novo pacto, Deus em Cristo, mediante o Espírito Santo, não só pôs a lei em nossas mentes e em nossos corações, ele está ainda operando em nós uma predisposição a favor dela, um desejo de guardá-la, e ele nos confere poder para fazer isso. Pergunto se já compreenderam que aí, nestes 2 versículos, vocês têm exatamente a mesma afirmação que o apóstolo Paulo faz em Filipenses, capítulo 2, versos 12 e 13? Essas palavras são mais familiares, não é verdade? Operai a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem opera em vós tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Ele nos confere os desejos, tanto o querer como o efetuar, tanto o poder como a capacidade para efetuá-lo. Deus está operando tudo isso em nós. Essa é uma parte essencial desse espantoso novo pacto que foi ratificado pelo sangue derramado do Filho de Deus na cruz do Calvário. Contudo, há ainda algo mais. Esse novo pacto também garante nossa continuidade nesta vida. Uma maravilhosa afirmação disso é feita em Hebreus 7:25. O autor está contrastando os antigos sacerdotes com este perfeito sumo sacerdote, este único sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. E não há nada mais maravilhoso acerca dele do que isto. E, na verdade, aqueles foram feitos sacerdotes em grande número, porque pela morte foram impedidos de permanecer, mas este, porque permanece eternamente, tem um sacerdócio perpétuo. Hebreus 7, versos 23 e 24. Oh, sim! Mas como isso me afeta? Assim,
Portanto, em virtude de seu sacerdócio imutável, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Ele está sempre ali, ele nunca falhará. E esse é o tipo de sumo sacerdote de que carecemos, pois caímos muitas vezes em pecado e precisamos voltar atrás, precisamos confessar e precisamos de mais purificação. E temos essa bendita certeza de que ele jamais falhará. Ele assentou-se para sempre e permanecerá ali. Ele está sempre fazendo intercessão. Portanto, ele nos salva ao máximo, ao extremo. Lembro-me de certa vez ouvir um homem pregar sobre esse versículo e então disse que o mesmo pode ser parafraseado assim. Por conseguinte, ele salva da extrema miséria. Como se fosse uma descrição do alcance ou do âmbito desse poder de salvação. Não é isso. Ele salva da extrema miséria, graças a Deus, porque ele salva de todo o pecado e de todas as formas de pecado, mas isso não é o que está sendo enfatizado aqui. Ao contrário, consiste em que ele não começa simplesmente o processo e então o esquece. Vejam bem, esses outros sacerdotes eram homens com o ofício sacerdotal, sim, porém se tornavam envelhecidos, fracos e morriam, e assim outros tinham que ser designados. E corria-se o risco, talvez, de que uma interrupção viesse a ocorrer e o povo ficasse desamparado. Entretanto, esse risco não era o caso do Senhor Jesus Cristo. Ele jamais desiste, portanto, ele é capaz de salvar ao extremo. Ele não só começa a nossa salvação, ele a leva avante. Ele a leva avante até que nos apresente irrepreensíveis, inculpáveis e imaculados na presença de Deus Santo Pai. Ele garante a perpetuidade, a continuidade da obra. E o resultado de tudo isso é que vocês e eu desfrutamos das bênçãos da certeza da salvação. Nossa salvação é certa. Permitam-me apresentar-lhes um versículo para estabelecer esse fato, novamente, no 10º capítulo de Hebreus. Porque, com uma só oblação, aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Verso 14. Ora, não existe nada mais forte que isso, e vocês jamais encontrarão algo que possa lhes transmitir maior segurança. Eis a razão por que o escritor continua a fazer este apelo. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração e inteira certeza de fé, tendo os corações purificados de má consciência e o corpo lavado com água limpa. Versículos 19, 21 e 22, e assim por diante. O escritor o reitera continuamente, e ele assim procede, naturalmente, para que tenhamos certeza do seguinte. Nosso Senhor está sentado à destra de Deus. Ele já completou a obra que era indispensável, e estará sentado lá até a consumação final. Um pouco antes, o escritor afirma, e assim todo sacerdote aparece cada dia, ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca podem tirar os pecados. Mas este, havendo oferecido o único sacrifício pelos pecados, está sentado para sempre à destra de Deus, daqui em diante, esperando até que os seus inimigos sejam postos por escabelo de seus pés. Versículos 11 a 13. Ora, eis o que isso significa. Ele é o libertador, o Messias. Ele venceu tudo. Ele está aguardando. Ele está sentado até que todos os seus inimigos sejam feitos estrado de seus pés. E então finalmente nos introduzirá em seu reino. E visto que isso é certo a seu respeito, então é certo a meu respeito. Eu estou nele. Eu lhe pertenço. E portanto, segundo penso dele assentado ali, aguardando até que seus inimigos sejam feitos estrado de seus pés, sei que meu futuro está garantido. Nele essa glória é absolutamente certa. O fato de que ele está assentado é uma prova disso. Ele assentou-se. Por quê? Porque ele consumou a obra. Ele está simplesmente aguardando agora assentar. É uma atitude de espera, até que seus inimigos sejam feitos estrados de seus pés. E em virtude de nossa relação com ele, significa que o nosso futuro e glória estão garantidos. Nada e ninguém serão capazes de separar-nos dele. Ele disse, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. João 10, 29. Pertencemos a este pastor, e nenhum ladrão, nenhum inimigo jamais nos arrebatará dele.
Portanto, temos aí uma espécie de sumário das bênçãos que cabem a nós que cremos na obra que foi consumada na cruz. Uma vez mais, me acho na posição de não conseguir fazer o que pretendia. E não me desculpo. Não posso estar neste púlpito passivamente falando dessas coisas sem me comover. Eu tenho estado pregando para vocês. Estas reuniões são anunciadas como preleções e como discursos, mas graças a Deus que não posso prelecionar sobre tal tema. Quando penso o que ele significa e significa a mim e significa para mim, minhas paixões vêm à tona, meus sentimentos se perturbam. Todo o meu ego é envolvido, embora tenha pretendido, talvez, apenas ler uma lista dos resultados e dos benefícios e das bênçãos que cabem a nós daquilo que aconteceu na cruz. Oh, enquanto as focalizamos juntos, porventura não temos sentido os nossos corações comovidos e aquecidos? Não compreende, meu amigo, que isso se relaciona com você? Você percebe que se encontra nesse novo pacto que foi ratificado pelo sangue do Filho de Deus? Ele está selado, rubricado e estabelecido. Você conhece seu documento de propriedade? Você o possui? Está consciente de que seus pecados foram perdoados? Você se chega a Deus com essa santa ousadia, sabendo que é aceito, sabendo que Ele é o seu Deus e que você é seu filho? E se porventura até agora não sabe, então deve ir e confessá-lo a Deus, humilhado. Confesse sua incredulidade, confesse sua ignorância, porém crendo e aceitando a verdade, age em favor dela, vá a Ele com fé. Não espere por algum sentimento, creia na palavra e haja à luz dela, e você receberá o sentimento. Não permita que o diabo lhe roube a alegria e a segurança. Permaneça na posição que lhe é oferecida por essa fé. Vá a Deus e agradeça a Ele tudo isso, e o seu coração começará a aquecer-se. Suas emoções começarão a agitar-se. Quanto mais você for grato a Deus por isso, por fé, tanto mais você se alegrará e se regozijará, e mais sentirá o amor envolvendo tudo isso.